Eu queria abrir no telão aqui os votos, né? Todo mundo fica sempre curioso ao saber, e é muito importante também a gente dar aqui a publicidade a quem votou contra e quem votou a favor ontem pelo arquivamento da cassação de Eduardo Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. Foram 11 votos, está aqui, ó, Sakamoto, 11 votos a favor do arquivamento. Toda a galera do PL, republicanos, do União Brasil, do Novo, né? E quem votou contra, aí a gente tem os parlamentares do PSOL, do PT, do MDB também, do PDT e do PSD, que estão aqui no Conselho de Ética. Há agora essa declaração, eu não sei se a declaração que tem do Lindenberg, essa declaração que a gente tem foi dele de ontem, né? A de hoje ainda não? Ele falando que vai recorrer? Ele colocou no tweet que o PT vai recorrer após esse arquivamento. Vamos abrir, então. O líder do PT na Câmara, ele publicou, então, que o PT, diante desse resultado, vai recorrer dessa decisão para que o caso continue em andamento lá na Câmara dos Deputados. Está aqui, ó. O líder do PT na Câmara dos Deputados apresentou recurso ao plenário da Casa contra a decisão do Conselho de Ética por 11 votos a 7. O recurso subscrito, a representação apresentada pelo PT aponta que o deputado Eduardo Bolsonaro praticou condutas incompatíveis com o decoro parlamentar ao incitar a desobediência de decisões do Supremo, ofender autoridades constituídas e solicitar apoio político e econômico estrangeiro contra o Estado brasileiro, incluindo a revogação de vistos de autoridades, a aplicação da Lei Magnitsky e a imposição de tarifas. Essas ações, diz aqui Lindenberg, essas ações configuram traição à pátria, que é aqui o que o Mayrov estava falando. Traição à pátria, atentado à soberania nacional e aos deveres de respeito às instituições democráticas. Sakamoto, duas questões. Primeiro, PT acerta em recorrer disso, é importante entrar nessa briga contra Eduardo Bolsonaro. Número 2, há a possibilidade disso ser revertido? Não. Essa é para número 2. Não vai ser revertido. Você tem outros pedidos semelhantes que estão correndo no Conselho de Ética, mas essa decisão já mostra qual que vai ser a natureza das outras decisões, né? Ou seja, desse mato não sai coelho, o que mostra que de onde não se espera nada é que não sai nada mesmo, né? Então, mas o PT vai recorrer para tentar marcar a posição. Isso aí, inclusive, no Conselho de Ética não rola. O recurso indo para o plenário, né? Pode ser que por um milagre aconteça alguma coisa. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil o plenário da Câmara dos Deputados votar pela cassação de Eduardo Bolsonaro, a menos que... E aí é uma coisa que é o seguinte, no Conselho de Ética, o bolsonarismo votou para protegê-lo, o Centrão votou para proteger a si próprio, e essa lógica vai se transferir para o plenário caso o recurso vá para o plenário. Lá no Conselho de Ética não vai dar nada, não. No recurso no plenário, pode ser que aconteça alguma coisa, o mais provável é que se reproduza a lógica do Conselho de Ética. Agora, o fato é que tem muita gente no Centrão pé da vida com o Eduardo Bolsonaro, achando que Eduardo Bolsonaro está sendo o principal cabo eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, o que é fato. Aliás, ele está usando aqueles bonezinho MAGA nos Estados Unidos, deveria usar o bonezinho do PT, assim, porque ele está fazendo uma ajuda para o PT que não é dimensionável, assim. Lula deveria mandar um vale, o número 1 do Big Mac lá para ele, assim, uma vez por semana em agradecimento, porque, ou Burger King, né, se bem que está mais caro agora por causa do tarifaço, mas porque ele está fazendo um favor para o Lula que é incomensurável. E o Centrão está bravo. Não só o Centrão, um monte de gente, inclusive na direita, fala assim, o Eduardo Bolsonaro, nesse afã de tentar livrar o pai, ou tentar se firmar como alternativa na extrema-direita, está jogando as possibilidades e as pretensões de um candidato da direita no lixo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que entre vários dos presidenciáveis da direita, existe o sonho de ver o Eduardo Bolsonaro de fora dessa discussão. Sabe, de fora, né? Fora disso, como se fosse, inclusive, ser alijado disso. Fala, tira o mandato desse cara, tira esse palanque, né? Só que eu acho difícil isso acontecer no plenário,
né? Eu acho que o mais provável, Fabiola, é que Eduardo Bolsonaro seja caçado por faltas, né? O que isso demonstra é a falência do sistema político brasileiro, porque o sistema político é incapaz de depurar a si mesmo, mesmo quando tem um traidor da pátria no meio da história. Então ele não é capaz, o Congresso não vai. E vamos lembrar, o Congresso, por pouco, não deixa de afastar o Chiquinho Brazão, autorizar o Supremo a julgá-lo, que é o mandante do assassinato de Marielle Franco. E agora, ou seja, um assassinato, a maioria do pessoal não está nem aí. Foi por muito pouco que passou aquilo. Agora, a traição da pátria, também acho que não rola. Vai ser por quê? Vai ser por decantação natural. Faltou, então, tá aí, né? Agora, acontece com o que o Josias falou. Você tem a ação no Supremo Tribunal Federal que, a depender da velocidade dela, pode sim tornar Eduardo Bolsonaro inelegível em 2026. Então, toda aquela movimentação que ele está fazendo para tentar sair do PL, encontrar um partido pequeno e poder se lançar tal qual o seu pai se lançou com o PSL lá atrás, ele está tentando repetir, né? Mas, se tiver caçado inelegível, ele vai ficar nos Estados Unidos simplesmente como um youtuber atacando o Brasil. O PT arrumar essa briga, o Josias, é importante essa decisão do PT de recorrer? Isso pode ser revertido, na sua opinião, ou também você acha que não vai ter nenhuma saída? Não há a menor hipótese de ser revertido, Fabiola. Para levar esta decisão ao plenário, a decisão do Conselho de Ética, são necessários pelo menos 51 deputados. É preciso que reunir 51 assinaturas para levar ao plenário. Não é possível que, a despeito da desqualificação da Câmara, não é possível que não exista ali 51 deputados para assinar um documento e levar isso ao plenário. Então, sabemos todos que não será revertido, não há hipótese, existe lá uma combinação. Está decidido que o Eduardo Bolsonaro será afastado por faltas. Ele até já excedeu o número mínimo de faltas, mas alega-se que o ano não acabou e que ele pode, do nada, decidir voltar ao Brasil, e se ele comparecesse a todas as sessões até o final do ano, talvez ele não fosse cassado por falta. Mas todo mundo sabe que ele não vai voltar, porque se voltar vai ser preso. E há esse acerto de fazer a contagem das faltas no início do ano que vem, no início do próximo ano legislativo, e aí sim, constatada as ausências, constatadas as ausências, o excesso de falta, ele será afastado do mandato por excesso de faltas e se mantém inelegível, se não tiver sido condenado já pelo Supremo, o que é improvável. Ele vai ser condenado pelo Supremo no ano que vem e vai se tornar inelegível por conta dessa condenação judicial e não da Câmara. Agora, por que, embora saibamos que isso não vai acontecer, que não será cassado como deveria ser, por que é importante o recurso? Para expor, Fabiola, a hipocrisia daqueles que preservam o Eduardo Bolsonaro. Aqui, e o eleitor precisa prestar atenção nessa coreografia. Temos os votos lá, quem votou contra e quem votou a favor da cassação. Esses votos estão disponíveis. Todo mundo pode saber, basta ter um celular na mão e acesso à internet, e você pode saber como votaram os deputados. E o que se presume é que os eleitores reagirão a isso. Então, você, levando o caso ao plenário, você expõe o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que terá que pautar isso. Se ele demorar a pautar, ele vai se expor sozinho e, levando-se ao plenário, vai à votação. E aí as pessoas vão levar o nome ali. A cara vai ficar exposta no painel eletrônico. Agora, é importante notar, Fabiola, que todo mundo, uma criança de 5 anos, conhece o significado de ética, moral, decoro, mas no ambiente legislativo esses conceitos são gelatinosos, transitórios. No ano passado estávamos nós discutindo aqui a incongruência do Guilherme Boulos quando fez um relatório recomendando o arquivamento do processo de cassação do mandato contra o André Janones por rachadinha. Então, a rachadinha da família Bolsonaro, as rachadinhas da família Bolsonaro, essas são condenáveis aos olhos dos parlamentares de esquerda. Mas a do André Janones foi arquivada com um parecer, um voto do relator, que era o Guilherme Boulos.
não é? E depois o André Janones confessou a rachadinha, fez um acordo de não persecução penal para encerrar o processo. Ele confessou, tinha rachadinha mesmo, teve que devolver dinheiro. Então, são conceitos muito fluidos, gelatinosos. Hoje, o PT está recorrendo contra o arquivamento do processo relacionado ao Eduardo Bolsonaro. Ontem, o PT não recorreu contra o arquivamento do processo relacionado ao André Janones, porque esse é nosso, esse é da nossa turma. Então, é muito impressionante como são gelatinosos os conceitos no ambiente legislativo sobre essas expressões, que todo mundo sabe o que significa: ética, moral, decoro, mas elas só valem contra os adversários, Fabiola. Agora, é importante que esses recursos sejam formalizados, porque o eleitor sabe o que significa cada uma dessas palavras e, portanto, tendo a possibilidade de checar, de verificar num painel eletrônico quem votou, de que maneira, o eleitor pode reagir à sua maneira. O que se espera é que reaja, porque, do contrário, vai acabar enxergando no espelho o semblante de um culpado. E o eleitor não merece isso, ele tem que se portar adequadamente diante dessa falência moral que se verifica no Congresso.